Meus amigos, olha só, surgiu aí uma novidade que veio do Bola VIP. Falaram que o São Paulo tinha feito uma proposta pelo Renzo Saravia do Atlético Mineiro e estaria esperando o jogador se decidir e que ele estaria se decidindo por continuar no Atlético Mineiro. Olha só o que está acontecendo. Vamos analisar aqui isso aqui comigo? Renzo Saravia, tá? Um argentino de 32 anos que joga no Atlético Mineiro. Esse Renzo Saravia, ele tem... os jogos já bateu aqui, né? Ele fez aqui 11 jogos aqui. Ele fez 6 jogos, na verdade. De 11 possíveis. Na Copa Sul-Americana aqui e tal. O cara tá jogando e ele já tá... Não dá pra jogar no São Paulo agora, tem a janela fechada, não tem nem cabimento. A proposta... O São Paulo negou. Falou, não fiz proposta pra ninguém. Isso é o que surge lá de dentro dos corredores do Morumbi, de gente próxima da diretoria tricolor. Mas pode ser que o São Paulo tenha realmente feito uma proposta pro Renzo Saravia. Não pra agora, mas pro ano que vem. O jogador, hoje, ele é um lateral direito que joga como ala. Então pode sim o São Paulo tentar essa contratação. O que me pega aqui muito é que ele tem contrato com o Atlético Mineiro somente até o final do ano, 31 de dezembro de 2025, este ano aqui. Então se o São Paulo fizer uma proposta agora, já pode assinar pré-contrato. 2 pontos aqui, eles são negativos, né? Um deles é o número de estrangeiros no elenco de São Paulo, que é muito grande. Então trazer mais um cara da Argentina que é estrangeiro, ele pode não ter espaço aqui no time de São Paulo e é natural, né? Agora, o outro ponto negativo pra mim que pega, que nem é muito negativo, é que ele tem 32 anos já, né? Nada demais também, isso aí pega nada, o cara viria pra ser um ala com o Crespo, se o Crespo pediu, acho que tem que trazer mesmo. Esses são os únicos pontos possivelmente negativos. O ponto positivo é que ele é um bom jogador, né? O Renzo Saravia, ele é um bom jogador. Os jogos que eu vi dele, pelo menos, eu não acompanho o Atlético Mineiro igual acompanho o São Paulo por motivos muito óbvios, né? Muitas vezes eu tô em live e o Atlético tá jogando. Eu não vou chegar aqui igual o jornalistinha mequetrefe aí que não tem... Não, acompanho todos. Não acompanha todos. Eu acompanhei muitos jogos do Atlético Mineiro, mas eu não consegui acompanhar todos. E o Saravia, muitas vezes, eu gostei do que eu vi ali. Então, se o São Paulo realmente tem no radar, não vou nem falar em proposta, fez a proposta, tal, não em falar. Agora, se o São Paulo tá com o Renzo Saravia no radar, o São Paulo ele tem ali muitos argumentos para trazer o cara, né? Um deles é o técnico Hernan Crespo, apontando. São 2 argentinos, conterrâneos ali, e o vai jogar com o Crespo no São Paulo, com o Lucas e Oscar, o Caleri, Arboleda, é um plus na carreira, lógico que é. Não desmerecendo o Atlético Mineiro, que é gigante também, o São Paulo, para novos ares, para o cara respirar aqui, seria um caminho perfeito para ele. E para nós, eu acho sim que o Cedric Soares não pode jogar no São Paulo. Pra mim ele não tem futebol pra jogar no São Paulo, não tem idade pra jogar no São Paulo e nem tampouco ele consegue ali se locomover. Você viu aquele movimento dele no último jogo? Aquilo na Libertadores, aquilo compromete o time. Então, o Mike tem que ter espaço? Claro que tem. Mas o São Paulo tá usando esses caras da base pra vender rapidinho, pra cortar, amortizar dívidas. Então, ter Mailton e Saravia, eu acho que o São Paulo passa a resolver o problema da lateral direita. Se o São Paulo fez proposta ou não, a notícia a princípio disse que o São Paulo fez proposta e o São Paulo a princípio disse que não tem proposta não. Mas a ideia é boa, a ideia eu já achei interessante e gostaria sim de poder contar com o Saravia aqui no time do São Paulo. E o outro é o Casemiro, né? O Casemiro é o que tem dado mais o que falar. Depois que a página que cobra ali o Manchester United, principalmente aqui no Brasil, postou que o Manchester deu, tipo assim, o aval pro Casemiro procurar clube. Falou, meu amigo, pode procurar clube, não quero mais você. O Manchester não rescindiu com o Casemiro, até porque a multa rescisória não dá pra pagar, né? Então o Manchester falou, em vez de eu pagar a multa rescisória, eu deixo o cara aqui, vai ganhando salário e pode procurar clube. Não vou renovar. Imagina os caras um ano antes de acabar o contrato, um ano não, não falta um ano, falta menos de um ano pra acabar o contrato dele, que acaba no final do no meio do ano que vem, os caras do Manchester falaram assim, não quero mais, não vou renovar. Então o Casemiro ele ficou meio que escanteado no Manchester. Pode jogar, porque ele tem bola pra isso, mas ele é um cara que o Manchester não quer contar pro futuro. Então o Casemiro ele foi meio ridicularizado ali agora. Ele pode, então,
ir para algum outro clube que vai pagar a fortuna que ele ganha, ou ele, ao final do contrato, ele pode voltar para sua casa, que é o São Paulo Futebol Clube aqui, onde ele já declarou que gostaria de jogar sim. O Oscar e o Lucas Moura já voltaram, pegaram esse caminho antes do Casemiro, e o Casemiro pode vir aqui pro São Paulo jogar 1, 2 temporadas em alto nível, que ele ainda tem, para depois começar a pensar em encerrar a carreira. Acho maravilhosa a atitude do Manchester, facilita demais pro time do São Paulo. E ele conseguindo essa rescisão lá com o Manchester, ou assinando um pré-contrato a partir de janeiro, ele fica muito próximo de fechar com o tricolor paulista, e aí fica maravilhoso, hein? O São Paulo vai vender eventualmente Marcos Antônio Bobadilla, Pablo Maia também, o São Paulo montando um time pro futuro. É claro que não é pra ficar vendendo cara jovem e trazendo cara mais velho, óbvio que não, mas nós não estamos falando de qualquer um, né? Quando chega o Oscar, o Lucas, o Casemiro, não é qualquer um. Coloca um monte de cara jovenzinho pra correr junto com o Casemiro, junto com o Oscar e junto com o Lucas, que Oscar, Lucas e Casemiro, eles passam longe de ser problema e passam a ser solução. Basta montar esse time. É ou não é? Então, muito obrigado, viu, Manchester United? Tamo junto. Sobre a questão do Oscar e Lucas Moura, que eu acho que é muito real e muito top de começar assim, porque o São Paulo, ele tem o retorno desses dois já garantido. O que não está garantido por enquanto é o tempo que eles ficarão em campo, no gramado, mas a mudança é muito grande, hein? Olhar pro time do São Paulo ali, 2-0 pros caras, tinha Tapia aí, Dineno no banco, você tem agora o Lucas Moura, a coisa fica diferente. E ainda o Lucas Moura vai pegar essa vaga para jogar no time do São Paulo e podendo ir pro ataque. O Crespo, uma vez que ainda não abriu mão do terceiro zagueiro, tenho também que falar sobre isso, não abriu mão do terceiro zagueiro ainda, aí o Lucas Moura pegaria a vaga hoje que é do Rodriguinho para jogar Ferreirinha e Luciano na frente. Já muda muito pro próprio Luciano e Ferreirinha porque o Lucas é craque, mas com o Oscar voltando, aí o Crespo talvez possa abrir mão do Ferreirinha e ficar Luciano e Lucas Moura junto com o Oscar no ataque. Aí também tem a questão da velocidade, que vai ficar faltando. Falta o Ferreirinha, falta correr. Aí o Crespo acho que não vai conseguir sustentar o sistema de 3 zagueiros. Tá muito na cara já que o Crespo vai ter que mudar. O técnico Hernan Crespo, inclusive, se parar e pensar direitinho, ele não conseguiu ter os resultados necessários que ele queria na Copa do Brasil e também na Libertadores, jogando no sistema de 3 zagueiros. É que o Brasileirão veio nesse interim, nesse meio tempo aí, você tinha a Copa do Brasil, horroroso, no Brasileirão voando com 3 zagueiros. Libertadores contra Atlético de Medellín lá no Nacional, horroroso, mas no Brasileirão voando com 3 zagueiros. Pegou a LDU agora, horroroso, no Brasileirão perdeu pro Santos, mas se tivesse ganhado é aquela questão, o cara não tira o terceiro zagueiro, não muda o sistema, não demonstra uma variação tática, não demonstra repertório próprio, porque no Brasileirão tá voando. Só que para nós, São Paulinos, hoje, importa muito mais as Copas, importa muito mais ir bem numa Libertadores e tentar ganhar, do que você ficar ali no Brasileirão jogando para ficar em sexto, sétimo, oitavo. Aí sim é preocupante. Então o Crespo deve tirar esse terceiro zagueiro, não encaixa mais. O Enzo Dias, ele ganha a vaga do Wendel agora e tranquilo, solto, fácil. O Wendel não diz a que veio pro São Paulo, a cada dia parece piorar, querer menos, sabe? Como diria o Felipe Luiz lá no Flamengo, quando o Pedro não treinou, o Felipe Luiz falou assim, ó, eu não posso querer mais que ele. O Pedro tem que querer, não pode eu querer mais que ele. E tá certinho. Eu acho o seguinte, o Wendel, não pode o Crespo querer mais que o Wendel. Não pode o torcedor São Paulino querer mais do que o próprio Wendel. Ele tem que se ajudar, cara. Ele tem que jogar. Já que ele não quer se ajudar, quer ficar nessa lenga-lenga, esse futebolzinho pragmático que ele tem jogado, Enzo Dias e mais 10. Ganhou a vaga e merece. É um ótimo jogador? Acho que não, mas merece ganhar a vaga. Muito por conta da questão do Wendel, que tá demais de ruim. Então acho que o Enzo Dias ganhando a vaga não é um lateral de muito apoio, um lateral que corre no corredor, não é o Serginho, que corre no corredor ali, vai pra frente, dribla, cruza, não sabe jogar. Joga na zaga, na marcação, então esse terceiro zagueiro tá sobrando já. O Ferrarese talvez tenha que dar a vaga aí pra alguém, fica Arboleda, Alan Franco, o Enzo Dias e o Mailton. O Cedric pode ser agora o jogador pra jogar? Até pode continuar. Talvez continue no time do Crespo. E até um lateral de característica mais defensiva. Então, tirar o terceiro zagueiro nunca fez tanto sentido. Mas para Libertadores, o Cedric talvez não esteja 100%. Ele não tem treinado tranquilo.
aquela indisposição dele que o tirou do último jogo aí, continua, segue, ele não está 100%. Então o que eu fiquei sabendo é que ele perdeu o treino de segunda, então o Crespo ele pode abrir mão do Cédric Soares para o jogo de quinta-feira e colocar o Mailton. Aí o Crespo teria que tirar o Ferrarese? Não sei se ele vai tirar, mas o Mailton deve jogar. O que tá pegando é que não pode ter 3 zagueiros e 3 volantes de jeito nenhum. Enquanto o Oscar e o Lucas vão se recuperando, o Crespo ainda pode manter o terceiro zagueiro, beleza. Solta o Enzo, solta o Mailton, tenta. Faz volume de jogo na frente, mas 3 volantes não cabem também junto num sistema de 3 zagueiros. E aí Pablo Maia deve perder a vaga, tá? Pablo Maia que vinha muito bem, ele erra contra a LDU, praticamente entrega um gol ali, e o Bobadilla e o Marcos Antônio estão 100% pro Crespo. O Bobadilla nunca esteve machucado, né? E o Marcos Antônio está 100% recuperado. Então o técnico Crespo ele pode, de agora em diante, tirar de novo o Pablo Maia, mantendo o Ferrarese, colocando o Mailton, e aí o meio-campo e o ataque ganham uma peça, né? Você teria aí o Rodriguinho, Ferreirinha e também o Luciano, não sendo mais o Marcos Antônio aquele meia. Então o São Paulo, quando tiver a bola, tem 2 meias, Rodriguinho e Marcos Antônio. Quando não tiver a bola, o Marcos Antônio vira volante. Tranquilo, cartilha básica, segue normal. E aí o Rodriguinho, ele vai disputar essa vaga esperando o retorno de Lucas Moura e também de Oscar. Então o Rodriguinho tá no mato sem cachorro aí. Logo, logo, ele vai perder essa vaguinha que ele tá ganhando, porque o Lucas Moura e o Oscar voltam agora e o torcedor são paulino tem muito, mas muito a comemorar. O São Paulo, ele torna-se na grande mídia, na mídia aqui também do YouTube, ele torna-se um time muito favorito a classificar. A cada dia que vai passando, nós nos enchemos de energia, né, para acreditar que o São Paulo vai se classificar contra a LDU. A LDU não conseguiu jogar bem contra o São Paulo nem no Equador, em Quito. Eles usaram o benefício da altitude para eles, né? Que prejudica muito times do Brasil, por exemplo, isso é histórico, sempre prejudicou. E aí os caras, eles ganharam 2 gols do São Paulo. Um que o Cédric para de marcar, de maneira bizarra, inacreditável, ele para de marcar. E o outro, Pablo Maia. Ferrarese joga na fogueira Pablo Maia. Pablo Maia perde a bola. Arboleda não consegue cortar. Um erro triplo ali, principalmente do Pablo Maia, né? Não quero passar o pano, não. E o São Paulo toma o segundo gol e o Luciano perde os gols da frente. Mas a realidade do cenário, o cenário que se criou mesmo, é que o São Paulo poderia ter ganhado e tranquilo mesmo em Quito, então deve ganhar aqui no Brasil e acabar com esse fantasma da LDU, se classificar e passar para a semifinal e receber aí Palmeiras ou River Plate. Vamos lá, vai ser muito top. É isso aí, então, torcedor São Paulino. Hoje tem São Paulo e LDU no Morumbi. O São Paulo precisa reverter o placar de 2-0 para levar a partida para os pênaltis, caso o Tricolor vença por 2 gols de diferença. 3 gols é o ideal para o São Paulo já se classificar diretamente para enfrentar o Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América. Então já deixa seu palpite para essa partida de logo mais. Vamos acompanhar firme e forte aí o São Paulo nesta busca pelo tetra, né, da Libertadores, em busca do tetra. Então vamos seguir aí para mostrar cada vez mais que somos aí o maior clube do Brasil. Forte abraço, até o próximo vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.